2. A partir do dia da diplomação, todo processo criminal contra um deputado federal, mesmo um senador, eles podem ser suspensos. Podem não, eles devem ser suspensos. A casa decide se isso vai ficar suspenso e essa suspensão acaba quando acaba o mandato dele. A partir do dia da diplomação, todo processo criminal contra um deputado federal, mesmo um senador, eles podem ser suspensos. Podem não, eles devem ser suspensos. A casa decide se isso vai ficar suspenso e essa suspensão acaba quando acaba o mandato dele. Ok. Votou-se em favor do que está na Constituição. Aí chegou no STF, o que o STF fez? Ele fatiou. Ele falou, olha, nós vamos suspender a ação do quebra-quebra por Ramagem, porque o quebra-quebra foi no dia 8 de janeiro de 2023. Uhum. Mas o golpismo não, porque o golpismo foi antes. Aí eu fico perguntando, eu não vi a Débora trocando mensagem com os kids pretos. Ou teve golpismo no dia 8 de janeiro, e a ação do Ramagem tem que ser suspensa, ou não teve golpismo no 8 de janeiro e a Débora não pode ser condenada por golpismo. Então a gente precisa olhar para as coisas como elas são. Aliás, e tentar explicar. E a lei está escrita, está tudo no site planalto.gov.br. Basta não ser analfabeto. Aliás, a advogada Débora entrou com um pedido de revisão e de redução da pena e de libertação dela. E ela está condenada a 14 anos, 14 é isso? E o Alexandre de Moraes negou ontem. Isso. Ele não reconheceu. Escuta. Tem uma mensagem pra gente aqui de Live Pix, ó. Vamos lá, quando a gente tava falando um pouquinho... Tá falando de STF, tá falando um monte de coisa. Vamos Boa lá. Noite a todos. Numa eventual escalada dessa tensão entre os Estados Unidos e o Brasil, e havendo uma ruptura entre os poderes, deixando o Supremo isolado, e havendo inclusive impeachment aí de ministros do STF, o que vem depois disso? Como é que vocês avaliam o cenário do país depois desses acontecimentos? É uma questão interessante, porque bom, primeiro que tudo isso que está a qualquer imposição, do jeito que eu enxergo, a imposição da Lei Magnitsky, por exemplo, a membros do STF, o que isso causa do ponto de... Assim, o Alexandre de Moraes, ele não pode recuar numa situação como essa. Porque se ele recua numa situação como essa, ele se coloca ele meio que arregou para os Estados Unidos e seria... A opinião pública seria de não estar defendendo a maneira como o Brasil escolhe a sua própria operação. Então ali, o máximo que pode acontecer do jeito que eu enxergo é a possível criação de um mártir, inclusive, né? Que é o Alexandre de Moraes tomando essa aí pela galera. E eu também acho que ele se passa, tem um monte de excesso e jeitos esquisitos de lidar com as coisas. Mas beleza, vamos dizer que... Quem conhece o Alexandre de Moraes diz que quando desafiado, ele aposta em dobro. Sim, né? Parece ser o que ele vem demonstrando. Né? E veja que um sujeito desse não pode produzir jurisprudência, como a própria palavra diz. É a aplicação do direito com prudência. Agora, havendo impeachment de ministros do STF, só se fosse após... Só se a gente tivesse um Senado. E aí se não tem porra nenhuma para ver nada. Tivesse maioria, e aí seria de uma outra situação após as próximas eleições legislativas, e é por isso que o PL faz um trabalho grande para tentar conseguir maioria no Senado no ano que vem para botar em andamento um projeto que já existe hoje, que é de impeachment de ministros. Mas se o presidente do Senado não botar em votação, não vota. Ninguém mostrou as tetas ainda. Hoje o Senado... Qual foi o dia no Senado hoje? O Senado hoje aprovou um sujeito minimamente suspeito para ser o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tá? O Vadir Damus.
pessoa assim com um histórico complicado, com umas relações delicadas, com umas concordâncias assim com certos planos de saúde que da noite pro dia decidiram cancelar plano de saúde de família que tinha filho autista. Sim. E ele foi aprovado pelo Senado hoje. 38 votos a favor, 20 contra. Onde é que estavam 23, Senado? 23. 23. Numa terça-feira. Onde é que estavam 23? Aí depois, para cair mais o cu da bunda ainda, a Comissão Especial do Senado aprovou um nome para a ANAC de um sujeito que foi mandado embora do Banco do Brasil por justa causa. Sim. Meu irmão, Verdade. e ele ainda fez maracutaia com dinheiro público, assinou um acordo de não persecução penal e pagou 2.400 contos e se livrou. Onde estão os 350 mil que sumiram? Ninguém sabe. Ele pagou 2.500 para não ser investigado, para não ser processado. Então você fala que tem Senado? Tem nada. Aí vem o outro lá, o rascunho de Chiquinho Scarpa, o Hugo Mota. Ah, tá. Vem o Hugo Mota, não, com todo respeito ao Chiquinho Scarpa, eu falei que ele é o rascunho, que ele não conseguirá jamais, né? Ele põe o cabelo e penteia o cabelo, passa o Gumex dele ali, tá, parece um elmo. Gumex é novo, hein? Gumex. Parece a cabeça do Hugo Mota parece um elmo, parece um mini crack, assim, só falta ele ficar assim com a cabeça. Ele pegou, abriu uma sessão com 4 deputados, nós temos 513 deputados nesse país. E aprovaram aumento agora para 500 e tralalá. 500 e sei lá, fizeram uns 30 a mais aí na conta. Bom, para aprovar a urgência do projeto de lei contra a adultização infantil. Que deverá, talvez, entre em votação amanhã. O Gumex cresceu vendo Carla Pérez no Gugu, bicho. A gente sobreviveu vendo a banheira do Gugu. Aí vem me falar em adultização com urgência. Que urgência tem isso? Quando alguma coisa estoura na internet com a força que estourou, isso Sabe o que é urgência no Brasil? Sabe o que é a lei no Brasil hoje? Sabe o que Sabe quando um pedófilo vai preso no Brasil? Quando ele comete um ato sexual ou libidinoso com uma criança de 13 anos ou menos. De 14 para frente, a lei penal deixa você dar o Kama Sutra no Brasil. E eu tenho que pagar 100 mil reais para um cidadão, hoje, que é desembargador aqui do estado de São Paulo, o Ayrton Vieira, ex-juiz de instrução do Alexandre de Moraes. Aquele que aparece na Vaza Toga. Aquele que apareceu semana passada, né, que é o Capelli do Metrópolis. Aliás, eu fui para o Metrópolis, começo segunda-feira. Boa. O projeto maluco deles. Segunda-feira. Bom, ele falando assim no WhatsApp pro Talhaferro, o Ayrton Vieira, desembargador do TJ aqui, falando assim: eu não aguento mais, eu já passei dos limites da sanidade, o Alexandre de Moraes já me fez passar de todos os limites, ele não tem mais noção do que ele pede, eu não aguento mais, a minha saúde já foi para casa do chapéu. Só que esse sujeito, em 2023, tentou ser ministro do STJ, com a benção do Moraes. E ele falou isso, não aguento mais, mas estava aguentando porque o Alexandre de Moraes foi padrinho dele para ser ministro do STJ. Mas daí quando começou a corrida, eu peguei e li uma notícia antiga dele. Em 2014, aqui no TJ, num caso de pedofilia, que é o estupro de vulnerável, um fazendeiro de 70 anos foi pego na sua caminhonete em Catanduva com 2 meninas, uma de 14 e uma de 13, as duas eram irmãs. E ele frequentava a casa da avó dessas meninas porque ele levava comida que a avó passava fome. Ele tinha sido preso por conta da menina de 13, já que é de 14, né, você pode fazer boneca de Olinda com ela, que a legislação não dá nada. Bom, ele estava preso, teve recurso para o TJ, o relator foi o Ayrton Vieira, 2014. E nessa decisão,
ele absolve o senhor septuagenário. Só faltou dizer que a menina o seduziu com as suas artimanhas sexuais, mas ele não o disse. Ele, de uma forma muito escorreita, com um português muito castiço. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.